Vamos falar hoje daqueles judeus da Etiópia. Você vai encontrar no estudo, essa palavra vai gerar bastante estudo. O nosso povo, até aquele que não gosta de estudar, vai estudar, porque é um estudo bom, é um estudo gostoso de fazer esse estudo. No estudo você vai procurar Beta Israel Etiópia. E vamos ver a base bíblica. A base bíblica. Na base bíblica nós vamos encontrar que o próprio Deus chamando eles de zelosos adoradores. O próprio Deus falando que eles estendem as mãos e nas suas orações eles estendem as mãos para o Criador. Nós vamos ver tudo isso hoje na base bíblica. Nós vamos estudar Operação Moisés de 84, que tirou eles que estavam passando fome. Israel tirou eles da Etiópia e levou pro Sudão para não morrer de fome. E depois na Operação Salomão, em 91, Israel resgata eles, 13 mil, 14 mil judeus etíopes, por causa da adoração. E é um povo que tem mais conhecimento do que o próprio Israel. E agora? Deus operou no meio deles. E da onde veio esse povo milenar? Da onde eles vieram? Eles reagiram ao ano 70, reagiram às cruzadas, reagiram à Santa Inquisição, reagiram ao Holocausto. Mas como eram pobres, eles não mexeram com eles. Não vamos dizer que não tiveram perseguição, porque a igreja da Santa Inquisição, o seu intuito era roubar. Era dois pensamentos que tinha aqui na sua cabeça. Era roubar os seus bens, porque os judeus eram ricos, e apagar a verdade para implantar a mentira. Mas o estudo não é isso. O estudo de hoje é como este povo prevaleceu. Esse povo, em Gênesis 2, versículo 13, já fala da Etiópia. Quando fala do povo Cuxi, já fala da Etiópia. Então é um estudo que nós temos que fazer. Vou passar os versículos certinho para vocês, entendeu? Vocês vão estudar, vai no Google, procura saber o que foi Operação Moisés, o que foi a Operação Salomão, entendeu? E da onde veio este povo? Da onde veio este povo? Mas na minha mente eu começo a pensar, esse povo até a ciência tem certos pensamentos que estudo, pode ser a tribo de Dan que sumiu, uns verdadeiros adoradores, que o próprio Criador, nós vamos estar lendo em Sofonias, que o próprio Criador chama eles de zelosos adoradores. Então a gente fica pensando, será a tribo de Dan que sumiu? Que essa tribo de Dan diz que sumiu 500 anos antes do Mashiach, naquelas perseguições babilônicas. Não sabe se os babilônicos mataram,
Sabe-se que sumiu essa tribo. Pode ser essa tribo, mas tão longe de Israel assim. Pode ser os descendentes da rainha de Sabá. Diz que a rainha de Sabá, quando foi buscar a sabedoria do Criador com Salomão, ela levou uma cópia da Torá para Etiópia. Isso está na história. E diz também que ela levou um filho de Salomão para ser herdeiro na África. Então tudo é estudo que a gente tem que fazer. Pode ser se for descendente de Salomão, é da tribo de Judá. Entendeu? E pode ser também, porque vocês veem que já era um povo diferente. Nos dias do Senhor Yehoshua, ele chama de eunuco, mas não era um eunuco, era um etíope adorador. Como que lá na Etiópia, ele sabia que Jerusalém era o lugar de adoração? Olha que pergunta. Como que ele lá nos confins da África, que vê no Google qual a distância de Israel à Etiópia. Eu vi, mas eu esqueci, mas deve ser uns 5.000 quilômetros de Israel à Etiópia. Como que lá dos confins da África, ele já sabia que Jerusalém era o lugar de adoração. Que a palavra de Deus saía de Jerusalém. Coisa hoje que muitas pessoas não sabem e não querem saber. Eles buscam a palavra que sai de Roma, né? Eles buscam a palavra da Igreja da Santa Inquisição. Infelizmente é isso. Mas o estudo hoje, como esse etíope sabia que Jerusalém era o lugar de adoração. Você viu que ele participou da adoração. Se ele fosse eunuco, ele não participaria da adoração em Jerusalém. Que está na lei. Os eunucos não podem entrar no templo. Mas os nossos tradutores, vocês sabem, né? Atos 8 e 21, você vai ver esta passagem. Ele veio com a sua carruagem, assistiu à adoração, participou da adoração, mas não entendeu nada. E estava indo embora lendo o livro do profeta Isaías. E o Criador envia Felipe para pregar para aquele eunuco. Entendeu? Ele ouviu a palavra de Deus, creu e já foi batizado. Leia lá Atos 8 e 21 a seguir. Você vai ver. Pode ser esse adorador que foi para a África e pregou para muita gente lá e ganhou esse povo. Quem sabe? Então tem 3 possibilidades. 3. Pode ser a tribo de Dan perdida, pode ser esse filho de Salomão e essa Torá que a rainha de Sabá levou para Etiópia, né? Que existe a Bíblia Etiópia. E esse povo que é mais crente do que o próprio Israel. E agora? Então nós vamos estar lendo uma base bíblica. Isaías 11:11 fala que é um povo que estenderá as mãos. E nas suas orações, nas suas fotos, a gente vê as mãos deles adorando, buscando. Um povo cheio do Criador na vida deles.
Então é um estudo que vale a pena. Cada um desta família que traz o nome do Senhor de Israel fazer esse estudo para entender as coisas de Deus, entender as coisas do Criador. Vamos ler então Isaías 11:11. Olha que versículo fácil de guardar. E depois Salmo 68. Salmo 68, versículo 31. Também fala, nós vamos estar lendo. Depois em Sofonias, vamos estar lendo também para nós entender o Criador já falando deste povo. Vamos aqui, ó. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do teu povo que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia. Aqui, ó. Aqui já aparece a palavra Etiópia, o país de Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Mas lê esse versículo em várias traduções. Mas o conteúdo é o Criador estendendo a mão e trazendo o seu povo desses lugares. Então, eles estão na Sagrada Escritura. Então, agora nós vamos para Salmo 68 e 31. Salmo 68 e 31. Para nós entendermos a palavra de Deus. Salmo 68 e 31. Que aqui fala que que fala das mãos deles. E é um povo que a gente vê eles sempre com as mãos estendidas, adorando o Criador. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Cedo quer dizer primeiro. Então, algo de Deus já está acontecendo. Ó. Lê a parte B do versículo. Ó. Isaías 68 e 31. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. E é um povo que até as criancinhas, quando ora, de mãos dadas para o Criador, orando. E um povo que está avançando dentro de Israel, um povo que, vocês veem que em 84, a Operação Moisés tira eles para o Sudão para não morrer de fome. Entendeu? Vai saber a perseguição das duas bestas sobre esse povo lá. Sobre esse povo, a ponto deles passar fome. Diz que só tinha hipopótamo para comer, mas eles não comiam o hipopótamo. E muitos deles morreram de fome que nessa época lá. Vai saber o que a besta política e a besta religiosa fez para destruir esse povo lá. Mas sobre a palavra do Criador, eles estão aí de mãos estendidas. Você vê que é um povo que ora ao Criador assim. Agora vamos ler lá o versículo que o Criador chama eles de zelosos adoradores. Sofonias 3 e 10. Sofonias 3 e 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Estão ouvindo? Filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Então está falando de um povo da Etiópia,
zelosos adoradores, que trarão ao Criador sacrifício. E agora? Um povo que traz um evangelho, como se diz, o evangelho levítico, que nem o Sidur eles têm. Nem o Sidur eles têm. Quer dizer, eles trazem o evangelho levítico. Eles trazem uma palavra original. E agora? Às vezes um povo pobre, um povo passando necessidade, um povo que passou desapercebido, mas eles trazem um evangelho levítico. E agora? Vamos ler de novo, porque é um versículo importante. O Criador chama eles de zelosos adoradores. E o Criador chama eles filha da minha dispersão. Me trarão sacrifício. Entendeu? Leia esse versículo de Sofonias 3:10 em várias traduções para vocês entenderem a palavra de Deus. E depois o versículo daquele etíope, nos dias do Senhor Yahushua, que veio adorar em Jerusalém. Né? Olha a diferença. Olha o conhecimento. Olha o conhecimento do homem. Se ele veio adorar em Jerusalém, por quê? Porque ele sabia que em Jerusalém era local de adoração. Como disse a mulher lá de João 4:20 para o Senhor Yahushua. O lugar de adorar é Jerusalém. Nossos pais adoraram aqui nesse monte. Mas o Senhor Yahushua disse para ela, em qualquer lugar é lugar de adoração. Que aonde estiver 2 ou 3 neste nome sagrado, ele está presente. Essa é a promessa deles. Mas vamos estudar mais sobre esses judeus etíope, sobre esse povo que é chamado Beta Israel etíope. Vai no Google, faça esse estudo. O Criador vai falar muito mais com vocês. Quando vocês dão crédito, quando vocês estudam, quando vocês aceitam a palavra de Deus, o Criador é o vosso professor, o Criador é o vosso ensinador nesta caminhada. No nome sagrado do Deus de Israel, Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.